Oi pessoal, tudo bem? Mais uma vez juntos e hoje para falar sobre modal verbs, verbos modais. Verbos modais têm mais ou menos o jeitão de um verbo auxiliar. A principal diferença é que ele trabalha com significação própria e dá um sentido específico para a frase, tá? A gente vai ver isso nas imagens que vão vir a seguir. Vamos lá. Começando, o modal verb é um tipo de verbo auxiliar que é usado junto com o verbo principal, alternando-lhe ou completando-lhe o sentido. A gente está acostumado a ver, por exemplo, no simple present tense, que a gente tem o do e o does. Só que do e o does, tá? Eles indicam que você está usando o tempo presente simples, tá? Mas eles não têm um significado. O significado vem no verbo principal. Agora no modal verbs, a gente tem dois verbos trabalhando juntos, o modal verb e o verbo principal, tá certo? E o modal verb tem uma tradução específica, ou mais ou menos específica. A gente vai ver a seguir. De um modo geral, podemos dizer que a maioria dos modal verbs equivale a poder e dever. Mas lembre-se que cada um deles pode indicar situações diferentes. Isso é que vai pegar para frente. A gente vai ver isso. Porém, para cada situação há um verbo modal mais apropriado. Sim, nós vamos ver isso. Os verbos modais podem indicar, na sua grande maioria, possibilidade, obrigação, dedução, permissão, habilidade, vontade, desejo ou ainda mudar o tom da conversa. Como eles têm um significado próprio, tá? E vocês vão ver que eles podem ser usados em situações diferentes, aí é que pega mudar o tom da conversa. Vamos lá. Nesse primeiro exemplo, o meu verbo modal é o may. May I use your umbrella? Tá? Eu posso usar o seu guarda-chuva. Esse may está sendo usado no sentido de permissão. No exemplo abaixo, eu tenho he may be in the library. Tá? Ele pode estar na biblioteca. Esse may agora não é mais de permissão, agora é de possibilidade, tá certo? Por isso que eu falo que ele tem significação própria, tá? E muitas vezes muda o tom da conversa porque muda a significação dele, tá? Durante um contexto. A gente vai ver isso. Vamos lá. Para entendermos melhor, vamos ver algumas características desses verbos modais. Não tem a forma de infinitivo. Então, por exemplo, o verbo trabalhar é o to work. Tá? O verbo poder, tá? É o verbo can. Não tem o to, can. Até porque se você usar o to, passa a ser um outro verbo. Tá bom? Aí eu tenho can, may, must, de exemplo. Quando combinados com outros verbos, não são seguidos de to. Então eu tenho o exemplo, he can swim, tá? Ele sabe nadar, ele pode nadar, ele consegue nadar, mas eu nunca vou poder escrever he can't swim, tá bom? Porque eu não uso esse to depois de um verbo modal. Continuando. Verbos modais não são flexionados, ou seja, não levam o S na terceira pessoa do singular no tempo presente, não tem ing, tá? O ing no gerúndio e nem tem ed no passado. Beleza, pessoal? A gente vai ver as formas direitinho e vamos ver nos tempos verbais, presente, passado e futuro, basicamente, como é que a gente usa esses verbos modais. Continuando. As formas. Agora a gente vai começar a trabalhar especificamente com cada um desses verbos modais. No presente eu tenho o verbo can. No passado, esse can passa a ser could. E no futuro, will be able to. Beleza? Esse verbo can ele vai indicar uma capacidade, habilidade ou até mesmo permissão. A tradução desse verbo can é poder. Tá? E aí eu tenho três exemplos, usando aí o presente, o passado e o futuro. Repara uma coisa, a frase ela é basicamente a mesma. A única coisa que mudou foi o modal verb, que eu usei um para indicar presente, um para indicar passado e outro para indicar o futuro.
Mas ainda assim, todos esses verbos modais indicam poder, ou no caso, saber. Tá bom? John sabe dirigir caminhão. O John sabia dirigir caminhão, tá? E o John vai ser capaz de dirigir um caminhão. Saberá dirigir um caminhão. Beleza, tá aí o primeiro verbo modal apresentado para vocês. Depois, a gente tem o verbo auxiliar may. Muito bem. No verbo auxiliar may, tá? Ele é usado no presente. Ele passa a ser usado como might, tá? No passado, ok? E ele tem a forma de futuro, will be allowed to, tá? Qualquer uma das duas ali eu posso usar, tanto allowed quanto permitted, sem problema nenhum, tá? Ele vai indicar permissão, possibilidade e probabilidade. Vocês repararam que eu também tinha permissão com o verbo modal can. Tá, mas tem diferença do uso dos dois? Tem. Qual seria a principal diferença? O verbo modal can, tá, pedindo permissão, ele é muito mais informal, tá, do que o may. O may ele é uma coisa mais cerimoniosa, tá certo? Continuando. Esse verbo may, agora ele tem a tradução de poder igual o verbo can, tá? A tradução é igual, o uso é que muda um pouco, tá legal? E aí eu tenho dois exemplos do uso dele. May I come in, posso entrar, tá? Indicando aí a permissão, tá? Usando uma certa cerimônia, usando uma certa formalidade com quem está se dirigindo, tá? E o verbo de baixo, a frase de baixo, it may rain tomorrow, tá? Pode chover amanhã. É uma possibilidade, uma probabilidade, ou até mesmo uma previsão, tá bom? Próximo verbo, eu tenho aí o must, tá? Que eu também posso ter como have to, ou até mesmo o be to, que muita gente fala assim, eu nunca vi esse daí, tá? Mas existe ele, tá? Vamos ver. No passado, ele passa a ser had to, ou o passado do verbo be, was or were to. No futuro, eu vou usar will have to, sem problema. Ele vai indicar um dever obrigatório, tá vendo? Mudou, não é mais poder, agora é dever, tá? E a tradução ali, dever mesmo. E aí eu tenho três exemplos, usando must, have to e o be to. Muito bem. Qual seria a principal diferença para o uso deles? Você imagina três pessoas. Vamos supor que na sua casa, tá? Você tem ali o seu pai que seja mais bravo, sua mãe menos e tem a sua avó que faz tudo aquilo que você quer, tá? Então o must seria o dever obrigatório quando o negócio tá feio. Falou usando must, o negócio, tá? É para fazer mesmo, é obrigatório mesmo e o bicho vai pegar. O have to é uma coisa mais branda, mais leve, tá? É o seu pai bravo, depois a sua mãe amenizando, tá certo? Filhinho, você tem que seguir as regras, tá? Aí ela vai usar o have. E depois entra a sua avó, que é para poder sanar qualquer problema, tá? Que faz tudo o que você quer. E vai dizer para você, meu filhinho, meu querido, você tem que seguir as regras. Mas se não seguir, a vovó está aqui para te ajudar, tá bom? Então esse be to é coisa muito mais leve do que o have e o must é aquele que pega para valer, tá bom? Continuando, próximo, a gente vai ver agora, opa, should, muito bem, esse should ou ought to, tá? A gente vai trabalhar ele só no passado. Tá? Vocês podem ver que não tem a forma de presente, não tem a forma de futuro que tinha nos outros, tá? Para esse agora não tem. Esse vai trabalhar especificamente com passado, tá? Se referindo a passado, basicamente se referindo a passado.
ele vai indicar um conselho ou uma conclusão lógica, tá? Se você sabe que para você passar de ano você precisa, tá, fechar com no mínimo 6 de média, tá certo? E suas médias estão em torno de 4,5 a 5, qual seria um conselho lógico? Você precisa estudar mais, você deveria estudar mais. É aí que entra esse should, tá bom? Entra como conselho, até porque se você não estudar mais, não vai passar, tá bom? É a conclusão lógica. A tradução é deveria, e aí eu tenho os dois. Ah, mas qual é a diferença dos dois? Simples. Não se usa o to depois do should. Só isso. Tá? E não se usa o de baixo, odd, tá? Sem o to. Nunca. Nem para um e nem para outro. Tá legal? O to acompanha sempre o de baixo. Sempre. Nunca o de cima. Aqui nos exemplos. Tá bom? Depois eu tenho mais. Eu tenho agora would rather. Tá? Ele tem só também no passado. Tá? Ele vai indicar uma preferência. Opa, beleza. Mudou um pouco. A tradução dele seria preferir ou preferiria. Preferiria muito mais em função do would. Tá bom? Aí eu tenho o exemplo, tá? Eles preferiam tomar café. Beleza. Tem mais? Temos outro agora, tá? Que também tem só no passado, você não usa ele para presente ou para futuro. Vamos entender o porquê. Ele indica conselho, o should também, tá? A tradução é seria melhor, tá? E na frase, por exemplo, temos aqui, seria melhor que você saísse. Tá? Seria melhor você sair. Beleza, tranquilo. Fora isso, o que mais temos? Aham, acabaram-se os verbos, então vamos para as observações. Prestem atenção nas observações. A primeira, a negativa para o can, tá? Eu tenho cannot escrito tudo junto ou a forma contracta, tá bom? Presta atenção, você não pode escrever can, espaço, not. Não tem isso, tá bom? Não se faz isso. Ou é tudo junto ou é na forma contracta. Continuando. Se eu usar o verbo modal, o have e o particípio passado, a gente faz uma referência ainda maior ao passado. Tá bom? E aí eu tenho, por exemplo, ela não devia ter dito aquilo. Tá? Se eu falo para você, ela deveria estudar, tá? Faz referência ao passado pela tradução? Sim. Mas é de uma coisa que eu falo agora. Quando eu falei aqui, she shouldn't have said that, tá? Ela não devia ter dito aquilo, isso faz referência a uma coisa passada. Uma coisa, um fato já ocorrido, tá bom? Vamos lá, may e might podem ser usados indiferentemente para expressar possibilidade no presente ou no futuro. Beleza. Posso usar um ou outro. Que bom. May e might também, tá? Assim como can e could, são usados para indicar permissão. Salientando que may e might tem um tom mais polido. Lembra que eu falei que eu posso usar o can e o may para indicar essa permissão e que o may seria mais formal? O might é ainda mais formal do que o may. Tá bom? Depois eu tenho a negativa para o may, é may not. Eu não tenho aquela forma contracta, tá? Que eu tenho N apóstrofo T, tá? Não existe isso, é só desse jeito que existe, tá bom? O que mais eu tenho? Acabou, pessoal, que bom. Essas são as informações pertinentes, tá? Ao verbo modal. Espero que essas informações sejam suficientes e sirvam de âncora para vocês fazerem
tá, as suas atividades e ter uma melhor compreensão. Tá? Bom, pessoal, ainda falando sobre verbos modais, o que eu gostaria de dizer para vocês é que esses verbos modais, tá, eles são usados muito em manuais de instrução. Como assim manuais de instrução? Para você aprender como trabalhar esses verbos modais, tá? São usados muito em manuais. Então, se você trabalha na parte técnica, você vai ter muito contato com esses verbos modais nos manuais, tá? Ah, mas eu não trabalho na parte técnica, então eu não preciso aprender verbo modal? Precisa, porque, por exemplo, em casa você tem acesso a coisas que você tem que saber como funciona, como trabalha aquilo. Ah, mas eu nem faço isso, quem faz isso é meu pai. Vamos entender uma coisa, você precisa esquentar um copo d'água. Tá? Você vai pegar o copo d'água, um copo de vidro e colocar no micro-ondas. Ah, não, não pode fazer isso. Por que não? Ah, porque vai estourar o vidro. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Se você ler o manual do uso do micro-ondas, você tem essas informações. O que você deveria fazer, o que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer, tá? E isso ajuda bastante a entender, a não fazer besteira. Tá legal? Então, pessoal, vamos ler com atenção, tá? Todas essas informações, porque elas são sim funcionais, elas são sim de grande utilidade, tá? Para entender principalmente o funcionamento das coisas, tá bom? Eu espero que essas informações realmente tenham sido proveitosas para vocês, tá? E que vocês saibam aproveitá-las com muita atenção, com muita observação. Tá legal, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima.